a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Desconstruindo Privilégios, comigo Bruno Vivas e com Beatriz Freitas, que também está com a sua proposta do marketing digital para mulheres. Aconselho muito que vocês possam acompanhar e buscar o trabalho dela se acharem necessário, porque é um trabalho muito bom. Esse canal, se vocês julgam um canal bom, o perfil no Instagram, Desconstruindo Privilégios, é fruto do trabalho dela, da assessoria dela. E eu quero tratar com vocês aqui sobre a violência. Mais especificamente, o nome desse vídeo é A Política de Armamento é a ponta, mas não é o gatilho. A violência como forma política. A gente sabe que a violência é um problema sério nas grandes cidades. A gente já tem uma opinião formada sobre o significado do que é a violência como um ato que excede, né, como morte, como uma tensão, e a gente pode dizer mais ou menos que um roubo é uma violência, que uma pessoa que foi assaltada foi vítima de violência. A gente tem os índices da segurança pública falando sobre homicídio, e aí a gente tem uma noção do que é a violência na escola, violência nas ruas, em todo lugar. Mas se a gente olhar mais de perto ainda, a gente pode perceber que essa coisa que parece aleatória e que de certo modo a gente quer evitar, ela acontece com um propósito, ela atinge determinados perfis, determinados povos e pessoas. A gente tem mais ou menos na cabeça o perfil daquela pessoa que a gente julgaria como violenta e perigosa e como aquela que não é, né? E a gente pode perceber, se a gente fizer uma reflexão mais profunda nesse sentido, que esse perfil, esse povo, essa população não foi escolhida de modo aleatório. Esse perfil não se formou sem intenções políticas por detrás. De certo modo, a gente também pode pensar que a violência como um fenômeno da contemporaneidade, ela é uma forma de continuar a punir, continuar a matar povos e população e culturas que a gente fazia no passado, sem necessariamente manchar nossas mãos de sangue. Então a gente pode pensar que a violência, ela é uma política, um planejamento, não é uma coisa que foi esquecida, é um planejamento do Estado, é uma política de Estado, a gente pode dizer, em contrapartida com a política pública. A política pública são as ações concretas, né? Então, saúde, educação pública, né? A relação entre o público e o privado são políticas públicas também.
Mas a política de Estado é a ação do Estado em sua não ação, né? Em sua negligência. Então, a falta de recursos para a periferia, por exemplo, né, para as favelas, é uma política de Estado que tem como planejamento produzir violência. Então, não é à toa que as favelas são vistas, e as comunidades das periferias são vistas no imaginário social como um lugar violento. É porque a falta de recurso e a violência andam lado a lado. A falta de recurso é fábrica da violência. Essa questão da violência é uma coisa tão séria, né, que a gente, há uma semana, eu acho, o Senado tá aí também para votar, né, mas o projeto de lei armamentista está tendo uma batalha muito forte no terreno político, né? É um dos grandes projetos de Jair Bolsonaro, a política armamentista para a população, né? Para o povo. E o argumento é que política de segurança pública começa em casa. Nós não inventamos nada e nem passamos por cima da lei. O que a lei abriu oportunidade para nós fomos lá no limite, lá nos finalmente. E apesar de eu falar agora que não é uma política de segurança pública, eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. E o argumento é de que há violência para armar, né? Então é um argumento sedutor, porque é uma resolução simples e as pessoas vão continuar morrendo. Quem vai morrer vai ser realmente a população mais vulnerável, né? Seja ela aquela que vive na favela, nas periferias, por falta de recurso, ou seja, personagens, né? O negro, a mulher, a criança, serão essas as maiores vítimas de tudo isso, né? Mas aí a gente pode ver, por exemplo, olha como é essa questão da violência como forma política. Tropa de Elite nos ensina muito sobre isso, ainda mais o Tropa de Elite 2, que tem aquela cena clássica que de certo modo a cena reflete também a narrativa que atravessa o filme, da milícia que invade o bairro do Tanque e rouba os fuzis, e com isso ela ganha o pretexto para poder invadir, né? E aí invade, dá errado, se descobre toda essa farsa, mas de certo modo até a mídia diz assim: olha, a gente tem que combater esses vagabundos, isso é terrorismo, né? Então o personagem que representa a mídia ali como Fortunato está alinhada com as questões políticas e com a segurança pública, né? Então mídia, política e segurança pública é o arcabouço em torno do qual a violência vai ser construída, né? O vagabundo entra numa delegacia de polícia e rouba armas de dentro de uma delegacia de polícia. E isso não é banditismo, não. Isso é terrorismo! E não me venha com essa de direitos humanos, porque terrorista pra mim não é gente! Então, Tropa de Elite nos ensina muito bem isso, né? De que talvez a gente, e esse é o propósito aqui, a gente precise rever a nossa concepção sobre violência, né? Aquilo que acontece de modo imediato não é a violência, ali não é a causa, aquilo é a consequência de uma tensão que ocorreu em outro lugar. Eu aconselho para... Eu tenho 21 anos de polícia e não sei dizer por que eu matei, nem por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Eu aconselho para vocês, gente, um texto muito bom, que se chama O Padre, a Atriz e a Psicanalista, : Os amoladores de faca. Basicamente, quem amola a faca não enfia, né? Quem amola a faca não é responsável por perfurá-la.
e a gente pode até pensar na facada do nosso presidente, né, do que está por detrás disso. Mas, na verdade, a violência, quem amola a faca, são esses discursos, né? Quem amola a faca, que vai produzir a violência de homofobia, é o discurso científico, moralista, de que o homem e a mulher foram feitos um para o outro, de que o que importa é a reprodução, né? Então a violência está muito mais nos formadores de opinião do que na pessoa que a pratica. Quando alguém rouba um tênis, um sapato, um celular, a causa de tudo isso é uma sociedade que diz que a vida é menos importante do que a matéria, né? Só há morte nesse sentido na ideologia do consumo. E aí, gente, há também todo um investimento cinematográfico para que a gente não se dê conta de onde a violência vem, né? Independence Day, por exemplo, ele não fala sobre uma invasão alienígena apenas. A invasão alienígena é uma metáfora para dizer que tudo está bom, que o problema só acontece quando ele vem de fora. Para que a gente não veja que o problema é criado dentro, na própria estrutura, né? Então, assim, o governo não é corrupto, harmonia em todo lugar. No maldito dia que um disco voador invade a Terra é que as coisas desandam. Então é uma forma de manipular onde a violência está acontecendo, né? Onde ela se organiza. E até os filmes de super-heróis, gente. Se você pensar Super-Homem mesmo, né? É uma forma de dizer assim, olha, você, cidadão comum, é um agente de segurança pública. A polícia, ela é falha, ela é corrupta, né? Ela não presta, mas ao invés de melhorar essa relação com a segurança pública, a gente acha a saída no super-herói, que é você próprio. Você está nas suas costas, você prezar pela paz da cidade, do seu bairro, da sua família, mais ou menos como uma lógica norte-americana, né? Daquela pessoa que vai para o Afeganistão, o servidor da pátria, né? Quando na verdade, e aí colocando, né, sobre pessoas, assim, se o super-homem ele pode ser um cidadão médio, toda maldade vem de uma índole ruim, de uma personalidade ruim, coringa, assim, é uma coisa muito essencialista, então, o que eu quero que vocês já vejam aí é que a violência, ela não é necessariamente, ou ela é algo além do que aquela agressão que ocorre de modo imediato. Aquela agressão que ocorre de imediato, na verdade, foi programada para acontecer. Por exemplo, gente, vejam o Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3 é um filme muito importante. Eu acho que nesses filmes de ficção, de super-herói, fala muita coisa que acontece. Então, no Homem de Ferro 3, diante de tantos acontecimentos, eu vou focar numa coisa, que é o terrorista que estava ameaçando os Estados Unidos. Na verdade, era um personagem, um ator contratado pelos Estados Unidos para poder fazer com que a invasão pudesse ocorrer. Porque veja, como é que eu vou convencer você de que eu quero entrar na casa de uma outra pessoa à força? Isso é contra a humanidade.
né? Isso é contra o direito, a base do direito humano, que é o direito à propriedade privada, do direito humano burguês, né? O direito à propriedade privada. Então como é que eu vou convencer? Como é que os Estados Unidos vai convencer a invadir o Iraque? A invadir o Afeganistão? Como é que vai convencer? Aí criou-se uma narrativa sobre a violência que é digna de genialidade, que é o terrorismo. Quem é o terrorista? De certo modo a gente tem como essa pessoa que usa turbante, uma barba longa, né? Mas de certo modo também o terrorista é alguém que não tem uma face muito bem definida. Então a gente pode pegar, por exemplo, o próprio caso de Jean Charles de Menezes, que foi confundido com um terrorista. Então isso não é uma coisa aleatória, esse acontecimento. Ele reflete um estado de tensão criado por projetos de governo, para poder fazer perseguições a povos e ao mesmo tempo também ter o pretexto para invadir lugares, com países, com o argumento de que ali está sendo produzido um grande mal, uma bomba nuclear, arma química, seja lá o que for. Então, através do terrorismo, os Estados Unidos, por exemplo, que é o principal país que faz isso, cria condições para poder invadir o lugar que ela quiser. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo. Suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Que é a própria propaganda da política armamentista de Jair Bolsonaro. Então a violência, ela é uma forma política muito mais do que um acontecimento que ocorre de modo aleatório. E eu aconselho muito um livro chamado Violência, de Slavoj Zizek, que ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que, principalmente, ele vai dizer que esses SOS da vida, essas filantropias da vida, ao invés, elas são uma forte ação para sustentar a estrutura da violência, porque ao invés dela se revoltar contra a violência que ocorre, ela quer aplacar as consequências da violência. Então ela quer ajuda humanitária para a África, mas ela não quer
refletir sobre as políticas públicas, sobre as políticas internacionais que gera a violência na África. Então, eu penso que esse livro é um livro muito importante. E também pensar que, além de ser uma política, a violência nos organiza, né? Já há a violência no próprio ato de fundação do ser humano e toda sublimação até, que é um conceito psicanalítico, para a gente sair das questões orgânicas, materiais, sexuais, para questões mais sociais, né? Conseguir fazer essa ponte. Até essa ponte, ela fala sobre uma violência. Há uma célebre passagem de Picasso, né? Um general, um soldado invade sua casa e vê Guernica, seu famoso quadro, que é uma crítica à Guerra Civil Espanhola. E aí o cara diz assim, o general, o soldado, o militar: você que fez esse quadro? Aí Picasso diz: não, foram vocês. Então, a violência civil espanhola foi responsável pela criação, pela saída única através da arte, através dessa forma de expressão radicalmente social e humana. Espero que tenham gostado. Até o próximo.